Bom, já iniciando a gravação, nós vamos fazer conferência do quórum. Marcos, da Empaer, Simone Funai, Igor Arpa, Mili Abeag, Emanuele Sema, Daniele Sema Municipal de Rondonópolis, Miguel Ruber, de Elétrica Prata, Vinícius, da UFR, Rodrigo, de Jucimeira, Sidney Alto Garças, Ana Ládio, da Rumo, Vinícius, da Hidrelétrica Geroeste, Claudiano, da ENGE, e Stallone, da Prefeitura de Jaciara. Como visitante, a professora Daniela Maimone, da UFMT. Esquecemos alguém? Que está presente, não foi chamado? Bom, como ninguém se manifestou, então está ok o nosso quórum, né? Compartilha a carta com a Vitória. Não consigo compartilhar. É da 27ª, não, 28ª, né? Da 28ª. Eu achei. Cláudio. Então, nossa primeira pauta da carta era a conferência de quórum, e agora a gente vai fazer, precisamos ler a ata da 16ª reunião extraordinária para fazer a sua aprovação. Quer que eu leia? Pode ler, então. Tá. Pessoal, eu vou compartilhar aqui, então, a ata e vou iniciar a leitura, tá? Aí, sinta-se à vontade para, a qualquer momento, me corrigir caso tenha algum erro. Todo mundo está me escutando? Sim, perfeitamente. Sim, perfeitamente, Igor. Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui que eu estou ficando cego. No dia 9 de setembro de 2025, às 9 horas, foi realizada de forma virtual, por meio da plataforma Google Meet, a 16ª reunião extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço, o PGP5. A reunião contou com a seguinte pauta: conferência de quórum, aprovação da ata da 27ª reunião ordinária, capacitação sobre o plano de bacia, tratativas sobre o fomento para o plano de bacia e informes gerais. A presidente Mili deu início à reunião, dando boas-vindas aos representantes, solicitando ao primeiro secretário que realizasse a leitura das entidades com representação confirmada. Estiveram presentes Sidney Oliveira, da Prefeitura Municipal de Alto Garças, Juraci Vastos e Edson Silva, da Prefeitura Municipal de Campo Verde, Marcos Robertos, da Empaer, Simone Elias, da FUNAI, Gisele Matos, Prefeitura Municipal de Jaciara, Pablo Riet, de Pedra Preta, Daniele Lima, da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Ailton Carlos Fonseca e Emanuele Matos Logrado, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Vinícius Hipólito Lopes Rezende, da UFR, Marcelo Alves Ferreira, da CIR, Mili, da BEAG, Igor, da ARPA, Paula Tatiana, da IDASE, Mariana Nogueira e Jonathan William, da OAB, Vinícius Fonseca, da PCH Geroeste, Amália de Carlos Alves, da Rumo, Laura Helena Lazari e Denise Maria Sodré, do Sanear, Eduardo Gomes Prudêncio e Marina Silva da Cruz Gonçalves, da AESA, Gilson Provencio e José Arlan, do Sindicato Rural de Jaciara. Vocês estão ouvindo, eu acho que pauzinho. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim, Tá normal. Então, vou continuar. Miguel Antônio Hoover e Ivo Souza Bueno, da UHE do Prata, e Claudiano do Amaral Souza, do HE Hidropower Energia da Índia. Também participaram como convidados Lilian Apoitia, Sibeli Jacob, Lorena Nicole,
Felipe Kestrin e Fernanda dos Santos, da SEMA, Nilson Lopes, Eduardo Lana, Diego Silva e Maria Paula Guerra, da Profil Engenharia, além da estagiária do 5º biênio, Raquel Beatriz Góes Leão. Havendo quórum regimental, a presidente declarou aberta a reunião e deu início aos trabalhos conforme a pauta estabelecida. Dando continuidade à pauta, a presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura da 27ª reunião ordinária. Após a leitura, a ata foi submetida à plenária para aprovação e, não havendo manifestações contrárias ou sugestões de alterações, foi aprovada por unanimidade entre os membros presentes. Dando prosseguimento à reunião, a presidente apresentou o terceiro item da pauta referente à capacitação sobre o plano de bacia. A capacitação foi conduzida pelo senhor Nilson Lopes, representante da empresa Profil Engenharia, responsável pela elaboração do plano um dos responsáveis pela elaboração do plano de recursos hídricos. Vou deixar aqui só para eu corrigir depois, só um momento. Em proposta de enquadramentos do Corpus d'Água da UPGP5, Bacia São Lourenço, que expôs a fase atual do diagnóstico, o cronograma das oficinas públicas presenciais e a importância da participação social articulada pelos membros do comitê. Foram apresentados os materiais de mobilização, folders, cards, cartilha convite, link QR Code para inscrição e ficha de contribuição online, com orientação para ampla divulgação institucional e por redes sociais, além do procedimento de confirmação de presença e apoio logístico aos participantes. Nilson destacou que a etapa em curso consistia na apresentação pública do diagnóstico para coleta de contribuições, frisando que a participação cidadã é estratégica para validar o retrato da bacia e indicar pontos locais que, por escala, pudessem não ter sido captados no estudo técnico. Abordou ainda os principais conteúdos do diagnóstico: regionalização por subbacias, panorama econômico com vocação agrícola e baixa proporção de áreas irrigadas frente a aptidões das terras, efeitos observados de variabilidade, mudança climática, aumento de dias sem chuva, elevação de temperaturas e repercussões nas vazões. Balanços de disponibilidade de demandas hídricas por setor de uso, pontos de atenção em águas subterrâneas e a avaliação da qualidade de água, com destaque para o fósforo total e coliformes termotolerantes associados a fontes orgânicas urbanas, pontuais e rurais difusas. Enfatizou-se a necessidade do fortalecimento, só um momento aqui, gente, que tem que aprovar aqui quem está entrando. Enfatizou-se a necessidade de fortalecimento do saneamento, da conservação de faixas marginais e do monitoramento contínuo, bem como o papel do CBH na facilitação do diálogo e na difusão do processo do plano. Ao final, reforçou-se o calendário das escutas públicas presenciais e os encaminhamentos de comunicação acordados com a diretoria e a SEMA. Na sequência, foi tratado o quarto item da pauta, referente às tratativas sobre o fomento para o plano de bacia. A presidente Mille destacou que, dando continuidade às ações de mobilização e divulgação do plano, seriam realizadas visitas institucionais dos municípios de Rondonópolis, São José do Povo, Guiratinga, Itiquira, Poxorel, Primavera do Leste, Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, São Pedro da Cipe e Juscemeira, entre os dias 22 e 29 de setembro de 2025. As visitas irão ocorrer junto às prefeituras e câmaras de vereadores de cada município, com o objetivo de fortalecer o diálogo com o poder público local, apresentar os avanços do diagnóstico do plano de recursos hídricos e incentivar a participação dos gestores e representantes municipais nas etapas subsequentes do projeto de planejamento e gestão de bacia. Ressaltando que o envolvimento dos municípios seria essencial para a efetividade das ações previstas no plano. Como não houve manifestações no item de informações gerais, a presidente agradeceu a presença e o comprometimento de todos os membros, reforçando a importância da participação ativa nas próximas etapas de elaboração do plano de recursos hídricos e nas ações do comitê. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a 16ª reunião extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço, às 10h33. A presente ata será lavrada, lida e aprovada em reunião posterior, sendo assinada pela presidente e pelo secretário do CBH São Lourenço.
Alto o microfone. O Claudiano tem uma mão levantada. Pessoal, quem tem uma contribuição para fazer, que lembrou de algo? Claudiano, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Niri. Boa tarde, Igor. Boa tarde. Eu coloquei no chat aí, Igor, só para corrigir lá, tá? É PCH, tá? Engenheiro José Gelás da Rosa, lá, a Hydropower, tá? É PCH, lá tá UHE. Tá? Por favor. Da mesma forma do Prata. A empresa Usina Elétrica do Prata, são PCHs também. PCH também? Tá. Mas o nome Usina Elétrica do Prata. Usina Elétrica do Prata. Beleza, só arrumando isso. Qualquer outro, Claudiano também. Claudiano da PCH e José Gelás. PCH, pode ser. Tá, tudo bem. Quiser deixar Hidropower Energia, tudo bem. Engenheiro José Gelásio é fantasia. Tá. Hidropower é o nome da. É com I, tá? Tá com Y, é com I, tá? É que assim estava na nossa. Sempre esteve assim, Claudiano. Nunca corrigiram, gente. Valeu. Alguém mais, alguma contribuição? Alguma correção? Não havendo mais correções e contribuições, a ata aprovada. Vamos para a próxima pauta. A próxima pauta é uma capacitação que o nosso colega aí, segundo secretário, Vinícius Hipólito Rezende, vai fazer um treinamento aí com a gente sobre a introdução do assunto de telemetria no nosso território, da importância aí dessas técnicas aí. Vinícius, está ouvindo? Pode começar. Oi, Miri. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Boa tarde, tudo beleza? Tudo tranquilo? Beleza. Então tá. Igual a Mili falou, né? É só uma pincelada para a gente começar a entender a importância do monitoramento, né, para o plano de bacia que a gente está construindo, que a gente está fazendo, e o plano de bacia é o primeiro item, né, a primeira parte de uma série de outros levantamentos, como enquadramento e outras situações que a gente vai precisar, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela também. Essa aqui. Tá. Vamos ver se vai dar certo. Foi. Então, vamos lá. Monitoramento hídrico da bacia do São Lourenço, né? A importância da verificação em campo para a gestão das águas precisa e sustentável. Primeiro item que a gente leva em consideração é o dilema do plano hídrico, né? O que seria o plano hídrico? O plano é o principal instrumento que nós temos para garantir o uso sustentável da bacia. É ele quem vai definir quais são os usos, quais são as prioridades, o que a gente tem de disponibilidade, né? O que seria o plano ideal? O plano ideal, ele deve conhecer aquilo que tem, né? E tratar de forma estratégica e técnica todas as necessidades, levando em consideração os diversos setores, os diversos usuários que nós temos na bacia. Lembrando que a nossa bacia, como todas as outras, ela tem uma gama extremamente diversificada de usuários, né? E quando a gente fala de usuários, são setores diferentes. A gente tem as hidrelétricas, tem o pessoal da agricultura, tem os usuários para dessedentação humana. Então, a gente tem diversos usos dentro dessa bacia. Então, o plano, ele entra justamente, né, para definir e colocar quais são as regras, quais são as normas, quais são as prioridades. O que a gente tem de realidade atual em relação ao nosso planejamento hídrico, né? A elaboração atual, ela tem se apoiado muito em dados telemétricos e informações secundárias, sem as devidas informações de campo, né? Por quê? Porque hoje nós não temos uma rede estruturada
né, que faça esse levantamento, que vá em campo, que verifique. Qual que é o problema? É uma falha a gente usar essa telemetria, usar as informações secundárias? Não, elas são informações que são úteis, são precisas, são rápidas, mas o problema é que ela, muitas vezes, ela engessa, né, as diferenças e o que a gente entende como bacia. Bacia hidrográfica é um circuito vivo, ele não é estático, ele não é sempre igual, a vazão do rio não é sempre a mesma, a temperatura não é sempre a mesma, o pH não é sempre o mesmo, e muitas vezes os dados telemétricos, eles não mostram para a gente essas diferenças. Isso vai fazer o quê? Isso compromete a tomada de decisão, porque ele mostra para a gente uma visão estática da bacia. Isso não é um dado que a gente possa levar em consideração, né, como algo que vá representar de forma clara tudo aquilo que nós precisamos, né? Então, pode acontecer uma discrepância muito grande entre o que é relatado pelos dados telemétricos e o que é vivido pela bacia. Por exemplo, a maioria dos dados, o que os nossos dados indicam? Que os valores publicados sugerem uma alta disponibilidade hídrica, né? Os modelos todos são baseados nas séries históricas e telemétricas, e ele tem uma visão muito macro, muito automatizada da nossa bacia. Quando a gente trabalha diretamente com a comunidade, o que a comunidade tem relatado para a gente, né? Quando a gente conversa, quando a gente vai. Eles relatam que há escassez da água, né? Que a vazão dos rios ela tem uma redução drástica, ela tem acontecido uma diminuição drástica nas vazões dos rios, e tem acontecido também o desaparecimento de espécies, né? Principalmente peixes, que antigamente a gente tinha em abundância e agora a gente não tem mais. E qual que é o problema? O que é essa discrepância? Esses dados, esses detalhes do sumiço das espécies de peixe, né, da redução drástica da vazão dos rios, os dados telemétricos eles não conseguem nos mostrar. Por quê? Porque a maioria das vezes são coletados uma vez por mês, e exatamente naquele ponto, naquele mês, naquele dia que ele está coletando, é um dia onde a gente não tem essa discrepância toda, né? Quais são os dados que a gente pode levar em consideração? O que a gente pode fazer? Por exemplo, vazão é algo extremamente importante. O que a comunidade poderia usar? O que a gente poderia orientar para fazer esse controle da vazão, né? A gente tem molinetes e flutuadores que permitem calcular o vazão numa seção do rio em determinado tempo. Os vertedouros, que são bases ou lâminas em que a gente coloca e consegue calcular quanto de água passa por aquela base, e a partir dali a gente tem noção de qual é o volume, ou as réguas linimétricas, né, que são colocadas no rio, que vão informar, por exemplo, a quantidade de água disponível, a profundidade do rio, né? Esses dados são extremamente importantes. Lembrando que vazão é um dos nossos principais itens para pensar no planejamento. Por quê? Porque é a vazão de água que vai me falar se eu tenho disponibilidade ou não. A partir dali, eu consigo calcular o que é minha prioridade e o que não seria minha prioridade. Igor, vai me interrompendo aí, caso necessário, porque eu não consigo ver a tela da reunião, só consigo ver a apresentação, tá? Tá tudo tranquilo. Então, beleza. Só um questionamento, é o Vinícius da Gerais aqui. Isso, diga, Vinícius. Sobre a medição mensal, né? Nós temos 3 medições no Rio São Lourenço aqui, que ela é de hora em hora. Certo, bacana. Esses dados, eles estão disponíveis com o IMET ou eles são os dados internos exclusivos da empresa? No Emeter, são dados que nós disponibilizamos para a ANA, né? A ANA tem acesso de hora em hora a esses dados, né? Bacana, porque a maioria das nossas unidades de medição, elas não têm essa medição de hora em hora. Mais um pouquinho, eu vou falar de mais alguns problemas que a gente pode ter nessa questão da telemetria exclusiva. Tá, Sim, Vinícius, desculpa, pode continuar. Caso você precise desses dados, nós podemos disponibilizar para vocês também, tá? Perfeito. Tá, nós pela PCH José Gelásio e Rondonópolis ali também, pela Hidropower, esses dados também são online, tá? Porque em cumprimento à resolução CONAMA lá, 003, lá de 2010, de hora em hora, isso é enviado à ANA, tá? Uhum. De hora em hora. Tem tudo lá
Pode, acho que são dados públicos, se não me engano, depois que está ali Sim. disponibilizado no site, né? Mas São. podem buscar lá que tem todos os dados lá, tá? São dados públicos e caso você precise, pode pegar, a gente consegue tirar aqui, mandar um relatório para você, se você precisar, tá? Beleza, tá joia. Então vamos lá, continuando. Além da vazão, a gente precisa entender um pouco mais sobre a saúde do rio. Quais são os itens ou quais são os indicadores que indicam a minha saúde do rio? Eu tenho alguns parâmetros que são parâmetros de físico-químicos, né, de poluição, e eles são extremamente importantes. Por exemplo, o pH, a temperatura da água e oxigênio dissolvido, eles vão influenciar diretamente na minha qualidade, principalmente na minha quantidade de espécies, né, de vida que eu tenho dentro do rio. Quando eu tenho um aumento do pH, por qualquer que seja o motivo, eu tenho espécies que não suportam, né, da mesma forma a quantidade da temperatura da água e da quantidade do oxigênio dissolvido. Quando eu tenho pouco oxigênio, eu tenho uma mortalidade de espécies. Quando eu tenho um excesso de oxigênio, eu também tenho uma mortalidade de espécies. Então, o controle desses itens, eles são extremamente importantes. Indicadores diretos de poluição. Quando a minha água ela deixa de ser cristalina, quando ela está mais turva do que o normal, quando ela começa a passar uma condutividade, né, uma corrente elétrica maior do que o que deveria, eu tenho uma série de sais dissolvidos ali que não deveriam estar ali. Concentração de poluentes, quando tem a formação de espuma, quando tem sólidos suspensos na água, e isso também são dados que comprometem ou que mostram uma saúde ruim desse rio. E muitas vezes isso é momentâneo. Qual que é o problema da telemetria? A telemetria, às vezes, ela não vai pegar com exatidão ou com precisão essas situações, né? Com exceção do Claudiano e do Vinícius, que já falaram que colhe de hora em hora, a maioria das nossas estações não faz essa coleta de hora em hora. Elas não têm essa coleta constante, né? E aí, nesse sentido, nós precisamos do quê? Do monitoramento participativo, que é o que o Comitê de Bacia Hidrográfica, principalmente o Comitê de São Lourenço, que eu sei que é um dos únicos é um dos que mais aplicam, que é a busca com parceria com escolas, universidades, comunidades locais, para que a própria comunidade faça o controle social, para que ela observe e faça, então, os relatos, né? Então, isso, para a gente, é extremamente importante, né? E aí vem a questão da validação. Mesmo que eu tenha dados telemétricos precisos, que eu tenha sondas de última geração, eu preciso fazer o monitoramento de campo e comparar os dois. Sempre eu preciso. Por quê? Porque o monitoramento de campo, né, ele é mais preciso do que os dados telemétricos. Por que ele é mais preciso? Porque ele está menos susceptível à falha de calibração, ele está menos susceptível a erros de transmissão, né? E a medição de campo, ela consegue captar os parâmetros biológicos e ecológicos que muitas vezes passam batidos na telemetria. Então, eu sempre preciso juntar a telemetria com o campo. Eu não estou dizendo que a gente não possa usar a telemetria. Eu estou dizendo que ela não é um dado que deva ser usado de maneira única e exclusiva. Que mesmo que esses dados telemétricos eles sejam constantes, que eles sejam confiáveis, mais rápidos, eu preciso, né, com uma determinada frequência, fazer as medições de campo e comparar os dados. No nosso caso, que é para o plano de bacia, essa comparação ela é praticamente obrigatória. Por quê? Justamente porque esses dados telemétricos eu não consigo ter a precisão, se eles estão todos calibrados, se eu não tenho nenhum tipo de oxidação, se eu não tenho nenhum tipo de interferência de transmissão de dados, se não houve falha, se a minha série histórica está completa, se em algum momento ela se perdeu. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Por isso, a importância da medição de campo, né, junto com a telemetria. Volto a repetir, não estou dizendo que nós não devemos usar telemetria. Estou dizendo que a telemetria não deve ser usada como única e exclusiva fonte de dados, né? Esse que é o nosso desafio. Alguém pediu fala? Marcos. Tudo bom, Vinícius? Marcos. Diga. Sempre quando se faz sempre quando se levanta uma metodologia para ser aplicada via digital, se faz a aferição dessa metodologia a campo. Sim. Isso aí é praxe, mais ou menos, no campo da pesquisa. Sim. E se fossem feitos alguns momentos esses levantamentos para aferir, ver assim, o desvio padrão, ver como que vai ser isso. Exato. E for feita porque
É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Não, mas isso eu acho que é praxe, não? Já, Vinícius. Então, não necessariamente. Não necessariamente. A gente precisa garantir, por exemplo, agora no nosso período do plano, a gente precisa estar muito atento se os dados que estão sendo usados para levar em consideração no plano, se eles são só os dados telemétricos ou se eles são os dados de campo também. Nós precisamos dos dois nesse momento. No momento do plano, nós precisamos garantir que os dados sejam o mais reais possíveis. Então, eu não posso levar em consideração só os dados telemétricos. Por quê? A telemetria ela é rápida. Eu vou lá, eu tenho uma série histórica, eu tenho um equipamento que faz uma coleta a cada 1 hora, mas eu preciso saber se essa coleta está adequada. Se houver uma falha em qualquer um dos eletrodos, por exemplo, de verificação, esses dados eles vão estar disponibilizados a cada 1 hora, mas e a precisão deles? Então, em algum momento, eu preciso ir lá e fazer essa verificação, Marcos. Eu preciso ir lá e medir e falar, olha, o pH da água, na medição do pH manual está tanto, na sonda da telemetria está tanto. Temperatura está assim, aqui está assim lá, oxigênio dissolvido, entendeu? Então, esses dados, eles precisam ser aferidos, é exatamente isso. Porque, geralmente, a telemetria ela é criada a partir do dado de campo, mas eu preciso do dado de campo com uma certa frequência para garantir que esses dados telemétricos não estão sofrendo interferência. Porque todo equipamento eletrônico está suscetível a falha, está suscetível a erro. Nesses casos, mais ainda, né? Por quê? Porque por mais que eu tenha uma sonda, eu não tenho, por exemplo, a disponibilidade das espécies de peixe que estavam naquele rio, né? Eu não tenho os dados biológicos e ecológicos de forma adequada. Os dados, por exemplo, da telemetria me mostram que a qualidade da água está num padrão. Mas e como é que está o desmatamento da margem? Como é que está essa margem? Como é que está a vida nesse entorno do rio? O dado de campo, a análise de campo, ela me permite fazer essa verificação, né? O dado telemétrico já não permite. E aí vem o nosso desafio. Para a construção do plano de maneira adequada, de maneira correta, nós precisamos que esses dados sejam o mais real possível, o mais preciso possível. Então, a gente precisa casar sempre os dados telemétricos, que a gente já tem, com os dados de campo. A gente não pode usar somente um. Entendeu? Esse é um dos nossos maiores desafios. Denise? Denise levantou a mão, você quer fazer uma pergunta? Tá com o microfone desligado, Denise. Às vezes esqueci de ligar o microfone. É verdade, eu esqueci de ligar. Boa Tá tarde. falando? Eu não sei se você já falou, mas se você falou, se já falou, eu perdi. Quantas estações nós temos hoje ao longo da bacia? Denise, eu não consigo te dizer com precisão. Você consegue, Mili? Pode repetir, por favor, que a gente estava liberando outra entrada aqui. Quantas estações nós temos disponíveis ao longo da bacia? Esse vai ser... Posso falar? Pode. O Igor vai responder. Denise, nós tivemos uma capacitação, não me recordo se foi ano passado ou ano retrasado, mas eu lembro que era entre 7 ou 11 redes, ou um pouco menos. E parecia que ia ter um aumento dessa rede telemétrica de monitoramento, né? Que daí a gente tinha que dar os principais pontos. Nós tivemos até uma reunião sobre isso aqui no comitê para decidir quais eram os principais pontos para ampliar essa rede. Eu vou ver se resgata essa ata e mando lá no grupo, tá? Porque já faz um tempinho, mas a próxima capacitação eu vou convidar o Sérgio da SEMA para falar justamente sobre essa rede de monitoramento. Tá bom? Obrigada. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Por exemplo, nós temos em época de chuva, no Rio Vermelho, uma turbidez que nós já chegamos a 5 mil e pouco. Uhum. Eles ficam, né? Mas tem. Geralmente acontece em período de chuva. A gente tem assim, o pessoal até estranha aí fora quando a gente fala que eles tratam a água dessa. Mas tem. Isso aí será a característica do rio ou realmente já interferência de tudo da bacia? Porque desde quando eu entrei aqui que isso acontece, né?
O Rio Vermelho em si, Denise, ele tem uma característica de ter uma turbidez maior do que o normal, é uma característica do rio, da formação do rio, né? Por isso que, e aí no período de chuva, você tem todo o arraste para dentro da vazão, para dentro do nível d'água, então a tendência é que essa turbidez ela aumente, porque o rio já é turvo por si só, né? Então a natureza do rio, a quantidade de partículas dele já é maior do que o normal, então é comum. Não é algo que tem, mas não pode ser descartado quando ela dá muito acima, quando ela dá muito fora do padrão, a gente não pode descartar que seja interferência. Agora, uma coisa interessante a se observar é se essa turbidez ela permanece extremamente alta no período da seca, né? Porque no período da seca, a gente tem dois detalhes. Quando a gente está no período da chuva, a gente tem uma tendência, deveria, teoricamente, uma tendência a diminuir a turbidez, porque você tem um volume de água maior. Então, você tem mais água, então você termina diluindo um pouco essas partículas. Se ela, mesmo no período de chuva, está subindo muito, é algo que a gente precisa começar a pensar e a ponderar, que pode haver, em algum momento, uma interferência. Não, né? em época de estiagem, nós temos aí 30 e pouco, você entendeu? Aí, realmente, na chuva que a gente passa bem apertada, aqueles picos que a gente tem, você entendeu? É só nesse período da chuva mesmo. Choveu lá em Pochorel, 24 horas, a gente já está com o coração na mão aqui. Tem 19 anos que eu estou aqui, é assim, tá? Mas, então tá, eu agradeço, vou deixar você continuar. Pode ser que em algum local, algum trecho do rio, a gente tenha, por exemplo, uma abertura total da margem, então você tem uma arraste de partículas extremamente alto. Por isso que durante o período da chuva você tem um aumento muito grande da turbidez, né? Então, Vinícius, só corroborando, tá? É uma característica hidrogeológica da região, entendeu? Uhum. O solo é altamente formado por neossolo quartzo arênico, com algumas manchas ali de solo vermelho, né? Avermelhado ali que a gente chama, então algumas manchas, mas e o uso do solo, principalmente quando ela falou uma chuva muito forte 24 horas, cara, a tendência é para formar a vossoroca em toda a bacia, não só aí, mas em toda a região aí, é muito forte, entendeu? Então isso termina carreando sedimento para caramba, entendeu? E não tem outro jeito. Isso. Mas aquela coisa de trabalharmos a cabeça das pessoas para ações do uso do solo mais sensato, né? Para segurar, porque as pessoas têm que pensar, se ele está perdendo solo, ele está perdendo dinheiro. Exato. A gente tem uma água, que às vezes no início da chuva ela acontece, ainda bem que ela é rápida, porque ela dá um baile. Ela é uma água já esbranquiçada, amarelada, que foge daquilo que a gente prefere a vermelha, sabe? Uhum. Parece que ela tem umas partículas tão leves que para decantar é uma tristeza, sabe? A gente não sabe também, não descobriu. Ainda bem que ela vem, fica 1, 2 horas, a gente tem que baixar a vazão, passa. Não sei qual é a origem disso, até hoje não sei, mas é bem... Mas tá bom, eu vou deixar você continuar, desculpa aí, tá? Não, tá tranquilo, vamos trabalhando junto. Eu falo que não é um curso de formação, é mais um diálogo, né? A gente está conversando sobre a importância dessa validação. Então, não é o Vinícius falando, a gente está construindo junto. É uma introdução ao tema, que é uma coisa pertinente que a gente precisa para resolver agora, na época do plano de bacia. É isso mesmo. Exatamente, é sempre uma construção coletiva. Então, aqui, só para a gente reafirmar, né, que a vantagem da telemetria é o quê? É a velocidade na coleta dos dados. Os dados telemétricos, eles são fornecidos de uma forma muito rápida, então eu consigo ver mudanças de forma rápida. Só que eu confiar somente nos dados, eu tenho aquele problema que a gente estava falando, que é a questão da automação, que a automação ela não vê os dados biológicos e ecológicos. Então, ela descarta, por exemplo, um sumiço de uma determinada espécie de peixe, né, ou uma partícula em suspensão, muitas vezes ela passa batido. Então, tudo isso tem que ser observado. Então, a gente precisa sempre casar os dois métodos, né? E aí, o que seria, então, o ideal, né? A conclusão é que equilíbrio é a presença, né? É aquilo que o CBH, né, São Lourenço está fazendo, que é promover a interação, fortalecer a gestão participativa, né? Que a telemetria e os dados, elas precisam ser levadas em consideração. Eu não posso descartar nenhuma nem outra. Mas eu olhar e conversar e saber de quem vive o rio no dia a dia,
para mim é extremamente importante. Então, para nós, né, é extremamente importante. Porque quem vai saber as diferenças de vazão que vai, que volta, né, a importância dos pulsos de inundação, principalmente na nossa região, que é a região de Cerrado e Pantanal, porque a gente tem os dois, né, Mato Grosso, a gente tem um desafio que a gente tem as 3 biomas, que a gente tem a Amazônia, Cerrado e Pantanal. Então, a importância dos pulsos de inundação, tanto para o Cerrado quanto para o Pantanal, elas são extremamente necessários. E quem vive no dia a dia, quem vive o rio, né, na sua integridade, é que vai dizer para a gente. Então, por isso a gente precisa conversar e ter muito tranquilamente esse diálogo com todos os usuários, todos aqueles que vivem, todos aqueles que participam, e aí sempre buscar essa participação, buscar o quê? Essa integração entre os dados e a realidade. Não podemos descartar os dados, mas não podemos confiar neles como única e exclusiva fonte de dados. Então, esse é o nosso desafio, ok? Então, essa era a nossa introdução, é mostrar a importância do porquê que a gente não pode trabalhar só com os dados. E aí, pegando o gancho, né, da fala do Claudiano, do Vinícius, do Igor, os dados que o Claudiano e o Vinícius citaram são importantes porque eles são rápidos, mas nós não temos o monitoramento da bacia como um todo dessa forma, né? Se eu tenho, na bacia do São Lourenço, 7 estações, eu tenho uma quantidade mínima que nunca vai conseguir me mostrar a realidade da bacia como um todo, né? Ela vai me mostrar alguns recortes. Então, para além disso, eu preciso sim do monitoramento de campo, eu preciso ir a campo, eu preciso fazer as verificações, eu preciso saber se esses equipamentos estão calibrados, né? Quais foram as últimas calibrações, quais foram os riscos de interferência, né, na transmissão de dados, quais são as falhas históricas da série histórica que eu tenho. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração. Então, mais uma vez, reforço que o CBH ele precisa incentivar o monitoramento a campo também, nós precisamos fazer as verificações e entender, porque, por exemplo, na nossa bacia, se eu for levar em consideração os dados de monitoramento, os dados da telemetria, eu tenho disponibilidade hídrica a rolé, né? Quando eu converso com o pessoal da Tadarimana aqui, da aldeia indígena, eles falam, não, Vinícius, o rio está morrendo, o rio diminuiu, eu não consigo mais fazer, por exemplo, os rituais fúnebres, porque para um ritual fúnebre eu preciso de peixe, esse peixe já não existe mais no rio. Então, se ele não existe por um motivo determinado, entendeu? Acho que a Simone pode falar melhor do que eu sobre essa questão, né? Eu tenho só um contatinho lá com o pessoal, mas eles comentam com a gente. Então, assim, a gente vê que há uma discrepância gigante entre os dados fornecidos pela telemetria e a realidade de quem vive a bacia. Então, nesse sentido, a gente precisa, né, é necessário, praticamente obrigatório, que a gente faça, então, também esse levantamento a campo, que a gente vá, que a gente converse, que a gente se intere do que está acontecendo, dos porquês, para que a gente possa, então, tomar as decisões da maneira mais assertiva possível. Porque se a gente se basear somente nos dados telemétricos, a gente pode colocar lá que há uma disponibilidade hídrica X e na hora do vamos ver não tem. E aí, como é que a gente vai fazer? Se no plano de bacia a gente priorizou um determinado uso, aí a gente vai ter que rever, vai ter que refazer, entendeu? Isso pode gerar conflito. Então, a gente precisa reduzir o máximo todas as brechas e todas as possíveis falhas, tá? Espero ter colaborado com vocês e me coloco à disposição sempre que for preciso. Perfeito, Vinícius. A Miri viu aqui no site da ANA, da rede de monitoramento, parece ter em torno de 30 estações de telemetria. 2 da SEMA, o resto tudo PCH. Só que 2 da SEMA, o resto tudo da PCH. Mas nós vamos pedir para a SEMA a próxima capacitação ser sobre essa rede telemétrica deles. Então, eles vão estar apresentando aqui para a gente sobre essa questão. Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Nós temos também a presença da professora Daniela Maimone, da UFMT também, que lá em Cuiabá eles estão passando pelo processo também de plano de bacia, então é quase uma mesma realidade que a nossa, né? Só que eles estão à frente da gente, a gente não está tão à frente assim. Caso alguém queira dar uma consideração, fazer alguma fala, está aberta aí. Professora, se a senhora quiser se manifestar também, convidar. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, né, nesse comitê. Eu já participei algumas vezes, colaborei em vários aspectos no comitê, me sinto muito honrada em poder colaborar novamente, né, e estar sempre participando. Eu gostei muito, Vinícius, da sua fala, muito importante, né,
e reforçando que a dinâmica atual que a gente tem tanto de disponibilidade quanto de qualidade que é influenciada pela disponibilidade também de água, né? Tem muito a ver com o atual normal, né, de mudanças climáticas, né? A gente sabe que está havendo claramente uma redução de chuva na região hidrográfica do Paraguai, né? Novas normais aí de redução, e isso a comunidade local tem percebido, como vocês mesmos colocaram, eles são os que mais percebem, né? Os que estão lá mesmo nas bacias, nas microbacias, nas cabeceiras de córregos que nunca secaram, estão secando. Então, isso mostra como é fundamental, né, atualizar os monitoramentos, refinar os monitoramentos, né, que já existem, né, e ampliar a rede, principalmente em microbacias, que são os capilares mesmo, de lá que vêm os principais problemas e onde os problemas emergem, né? Quando você pega um rio maior, meio que os problemas vão diluindo um pouco, mas você entra para as microbacias, é ali que realmente as coisas mais acontecem, né? Então é isso, muito importante, parabéns aí pela sua fala. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, professora Daniela, pela a sua contribuição. E alguém mais gostaria de falar, fazer alguma manifestação, fazer alguma contribuição? Me permita só mais um adendo aqui, o quanto isso é fundamental, né, no plano e inclusive na emissão das outorgas, né? As outorgas têm que considerar essa nova situação que estamos vivendo, né? Isso é fundamental para evitar conflitos, para evitar crises, escassez, uma série de problemas que a gestão, a governança, os planos, os instrumentos são justamente para prevenir isso aí, né? Só obrigada aí, mais um adendo, só para complementar. Com esse negócio da elaboração do plano, a gente fez as visitas, né, igual estava na ata, que a gente comentou no começo, fez o fomento para a participação das prefeituras nas oficinas, e em todas as prefeituras, praticamente, que a gente foi, a reclamação era a mesma. O pessoal furou poço nos assentamentos e não deu água. Tem assentamento com 8 poços furados sem água. Então, assim, é extremamente preocupante, porque a gente não vê muito falar, até eu acho que não dá tempo da pesquisa científica pegar essas informações, processar, leva um tempo. Então, assim, as mudanças climáticas estão aí batendo na porta e a gente precisa se capacitar e se preparar para isso, e tentar fazer o nosso plano mais fidedigno à realidade que nós estamos tendo agora. Então, a nossa preocupação é essa, vamos começar a capacitar todos os membros do comitê, através dessas palestras e contribuições aí do pessoal que é da área, e aí a gente também vai fazer alguma ação prática nesse sentido, para também estar produzindo material aí para que a realidade da nossa bacia aqui seja colocada. Alguém mais quer fazer a contribuição? Vinícius? E não só, Mili, a gente tem uma lacuna quando a gente fala de água subterrânea, por exemplo, que a gente não tem estudos suficientes, né, para garantir ou que deem precisão da disponibilidade, né? O Claudiano, o pessoal a Denise pode falar mais para a gente sobre isso, mas a gente não tem nada sobre água subterrânea. É uma lacuna, né, gigante que a gente tem. E aí a gente tem, para além dessa lacuna gigante dos estudos científicos que comprovam a disponibilidade, a gente tem ainda a questão a gente esbarra nos problemas burocráticos. Por exemplo, o comitê deveria ter ciência de todas as outorgas de perfuração de poços emitidas, e nós não temos. Então, a gente tem uma falha burocrática, né, e de atribuições aí, né? Em algum momento o comitê está sendo atropelado, né, e não deveria. Então, nós, já que é a função do comitê discutir a disponibilidade e as prioridades, é função dele também liberar as outorgas. Então, a gente tem uma falha, né, nos instrumentos de lei aplicáveis aí.
né? Então, governança, né? Exatamente, a gente não consegue. Se a gente perde essa mão, a gente perde o controle. E a gente tem umas... Não existem instrumentos, por exemplo, que cobrem das empresas que perfuram. A gente não consegue saber quanto elas estão perfurando, né? Tem muita empresa que pede outorga, porque o ideal é você pedir a outorga, depois você pedir a perfuração, né? Depois de liberado. Não, o pessoal perfura, se der água, eu vou ver se eu peço a documentação. E a maioria da galera nem faz isso. Então a gente tem trocentos poços clandestinos aí que a gente perde totalmente o controle, né? Isso vai influenciar de uma forma gigante na disponibilidade superficial também. Exatamente. Denise, você levantou sua mão? Acho que seu microfone está desligado. Não esqueça. Eu não desligo para não atrapalhar, depois eu esqueço. Quando a gente fala em impostos subterrâneos, a gente já tem também uma preocupação em relação à qualidade. Às vezes você investe no poço e a qualidade já não é aquela que a gente estava acostumado. O poço é tal, não sei o quê. Você já tem algumas regiões que a gente já tem alumínio e manganês, você entendeu? E aí, tudo requer tratamento, né? Tudo requer custo. Talvez identificar pela quantidade, eu acho que nem seja antropogênica ainda, mas não sei. É uma coisa para se pensar. Não é todo lugar hoje que você já perfura um poço, você vai ter ela aí atendendo todos os padrões, entendeu? Já vai requerer um tratamento. É uma coisa para se pensar e realmente saber a qualidade dessa água, né? E quanto ao cadastro, eu vejo assim, que o município acho que não tem perna ainda para fazer, mas como uma solução alternativa coletiva, tudo isso tinha que ser cadastrado pela vigilância sanitária também, exigido desse pessoal. Por exemplo, tem lugar que tem água do sanear e água de poço, não pode misturar, entendeu? Mas não tem cadastro, não tem um hotel, seja lá o que for, que seja uma solução alternativa coletiva, eles tinham que prestar conta, análise, entendeu? Mas eu vejo assim, não tem perna para acompanhar isso aí ainda, mas era importante se tivesse esses cadastros desses postos, né? E outra, nós já tivemos posto que a gente tamponou porque deu ferrobactéria. Ferrobactéria é uma coisa que quem perfura esse poço, se ele não tiver cuidado com o material que ele está usando na perfuração, ele vai sair perfurando e vai levando, sabe? Tem tudo, até uma bomba. Se você deixa ela lá e você coloca de novo no poço, as bactérias exporam lá dentro desse negócio, elas desenvolvem tudo de novo e contamina, entendeu? Então, realmente, assim, é muita coisa, né, para levantar nesse contexto todo. Obrigada, gente. Obrigada, Denise. Claudiano, por favor. Seu microfone. Foi mal. Valeu, obrigado. Corroborando aqui com o que a Denise disse e também com o Vinícius, é isso mesmo. Não temos braço no momento, não tem como, e tem que estruturar um pouco melhor, mas a SEMA, em Cuiabá, ele tem um departamento que eles têm isso cadastrado, tá? Depois é um dos caminhos que a gente pode estar buscando. E como o Vinícius falou, dados secundários, há dados também de monitoramento de qualidade da água, dos rios, de alguns rios, que a gente pode buscar também junto ali a Câmara de Assuntos Energéticos, dentro dos processos lá de licenciamento ambientais, há diversos relatórios. O problema é digitalizar isso, né? De repente vai ter gente, mas de repente a gente arruma algum doutorando aí, ou mestrando, e joga esses dados na mão dele, e depois ele traz para nós. Mas é um caminho, né? Aí eu vejo com a professora Daniela, ali com a Simone Louverde aí, e esse pessoal, e trazer esses dados para o comitê. Mas é um dos caminhos, eu vejo. Teremos que pensar aí numa ação para a gente estar atuando junto a essas informações. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de fazer contribuição?
Bom, se não, vamos dar continuidade aqui nas outras pautas. Nós precisamos fazer aprovação. Obrigada, Denise, obrigada, Vinícius, pelas suas contribuições, pela sua apresentação. Obrigada, professora Daniela, Claudiano, todos que fizeram contribuição. E, Vinícius, obrigada pela sua disponibilidade aí. Dando, né, continuidade na pauta da reunião, nós precisamos fazer a aprovação do calendário anual das reuniões ordinárias para 2026. Vocês estão lembrando que o nosso regimento ele foi alterado, e nós alteramos o número de reuniões. Agora serão reuniões bimestrais, a cada 2 meses. Então, nós fizemos essa proposta de calendário que o Igor está compartilhando. Pode ler, Igor, por favor. Pessoal, então vamos começar aqui para aprovação. Lembrando que agora, igual a Miri falou, né, considerando o disposto no artigo 29, inciso 1º, e artigo subsequente 2º, e artigo 30 do Regimento Interno do CBH São Lourenço, que estabelece a realização de reuniões plenárias ordinárias a cada bimestre e a aprovação do calendário anual na última reunião do ano. Essa é a última reunião do ano, e agora aumentando assim o número de reuniões. Ela passa de 4 para 6 reuniões, né? Agora anualmente. Então, considerando o princípio da publicidade previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, que assegura a transparência dos atos da administração pública, considerando a deliberação da plenária de CBH São Lourenço ocorrida na reunião ordinária, que seria hoje, que é hoje, né? No dia 11 de novembro de 2025, que aprovou, né, o calendário anual de reuniões para o exercício do ano de 2026. Resolve, artigo 1º, aprovar e publicar o calendário anual de reuniões extraordinárias do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço para o ano de 2026, conforme as datas definidas em plenária. Parágrafo único. As reuniões ordinárias serão realizadas nas seguintes datas. Primeira reunião do ano ordinária, 10 de fevereiro de 2026. Segunda reunião, 7 de abril de 2026. Terceira reunião, 9 de junho de 2026. Quarta reunião, 11 de agosto de 2026. Quinta reunião, 13 de outubro de 2026. E sexta reunião, dia 8 de dezembro de 2026. Artigo 2º, as convocações para as reuniões ordinárias deverão ser realizadas pela Secretaria Executiva com antecedência mínima de 20 dias corridos, acompanhados da pauta e dos documentos pertinentes, conforme disposição no regimento, dispõe no regimento interno. Artigo 3º, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Essa é a proposta de calendário. Gostaria de... Vamos votar? Se vocês ficarem em silêncio, aprovado. Se alguém tiver alguma... Tá, não, só uma pergunta. O Igor, em algum momento, parece que ele leu eu ouvi extraordinário. Não tem extraordinário, é tudo ordinário, né? É tudo ordinária. Maravilha. A extraordinária, ela surge quando há necessidade, Claudiano. Então, em qualquer momento a gente pode convocar uma extraordinária. Só que a ordinária ela tem que estar registrada e publicada em Diário Oficial. Positivo. Para o nosso comprometimento. E essas datas, elas não são escolhidas ao acaso, tá? Elas são escolhidas devido ao planejamento que a gente tem junto à SEMA, e o nosso CBH ficou de segundas, terça-feiras do mês que for realizar a reunião. Tá? Então, se você prestar atenção, é sempre a segunda, terça-feira que a gente faz as reuniões. Então, acho que... Bom, então, aprovado com o novo calendário das reuniões de 2026, ordinárias. Agora, temos que fazer a aprovação também do plano de trabalho, construção e aprovação do plano de trabalho de 2026. Pessoal, a gente já trouxe esse plano de trabalho pronto, mais ou menos, do que teríamos que fazer no 2026,
para a gente já estar aprovando agora em reunião, e se vocês quiserem fazer alguma mudança, alteração, contribuição, a gente já faz agora. Porque eu estarei indo para Barra do Garças agora, semana que vem, vai ter uma reunião junto com todos os comitês, os presidentes de todos os comitês lá, vai ser o primeiro seminário do Barra do Garça, né, da região do Alto Araguaia, e vai ter uma reunião com todos os comitês, onde serão construídos esses planos de trabalho, mas nós, como somos adiantados, eu já quero levar nosso plano de trabalho pronto e aprovado, deliberado já em reunião, porque fica mais fácil da gente se programar para o ano que vem. Quanto antes a gente conseguir eliminar essa tarefa, mais fácil. E a gente já estando com ele aprovado lá, não pode ser alterado. Terão questões que vão ser debatidas lá para que seja alterado. E como a gente tem algumas primícias aqui que não podem ser alteradas, porque a gente está numa fase de elaboração do plano, então a gente já tem que levar meio que direcionado e aprovado esse plano. Então vamos ler aí, Igor. Vamos. Não ligo mais. Estão me ouvindo? Tá, então, sim. nós vamos manter o mesmo plano no ano passado, tá? Essa questão da revisão do regimento interno, a gente sempre deixa para o terceiro e quarto trimestre, só que devido à necessidade da gente redefinir, a gente está pensando em passar isso para o primeiro e segundo trimestre, devido que a gente tem que mudar no nosso regimento a questão da última reunião do ano, ela ser em novembro, a reunião de eleição da nova diretoria, e ela sempre cai num celeuma de que é quando as prefeituras estão mudando a gestão. Então, ela sempre dá uma questão de embaralhamento, então a gente quer mudar essa última reunião para a eleição para fevereiro, porque as prefeituras já fizeram a indicação do secretário, já está todo mundo trabalhando, então aí eu acho que vai dar uma melhorada. Final de janeiro, começo de fevereiro, né, e nós vamos sentar lá, quem faz parte da Câmara Técnica de revisão do regimento interno vai discutir isso e trazer para a plenária. A questão da atualização dos cadastros do membro, a gente sempre deixa no primeiro trimestre, porque é quando tem a entrada de novos membros, mas como a gente está vendo que está tendo uma questão de trocas de entidades, de participação de pessoas, então a gente vai deixar para todos os trimestres, tá? Essa atualização. Questão também da educação ambiental, a gente não quis focar somente um projeto, então a gente deixou essa questão em aberta, a educação ambiental, para vários projetos, assim como a questão também dos projetos de revitalização e recuperação de áreas, tá? A elaboração do plano anual, a gente aqui, esse aqui ele fica apenas para o último trimestre, que é o que a gente está fazendo, e essa questão aqui do projeto de revitalização, eu acredito que a gente pode deixar assim como está a partir do segundo trimestre, porque no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, a gente usa mais para divulgação, para elaboração, para planejamento, essas coisas. A questão da atualização do site eletrônico, ele acontece nos 4 trimestres, lembrando uma coisa que esse ano vai diminuir o dinheiro que vem por os comitês devido à instituição do novo comitê, que é o CBH Arinos. Então, o valor que a gente recebia mensalmente de X, ele vai decair bastante. Sendo assim, nós vamos ter que optar por parar de contratar a equipe de assessoria de comunicação e vamos optar pela contratação de uma estagiária, porque o nosso dinheiro será bem reduzido. Então, a questão do materiais gráficos, a gente também deixa a partir do segundo e terceiro semestre, porque geralmente quarto e primeiro trimestre não tem muitas atividades, né, ambientais, para a gente estar elaborando esses materiais gráficos. A capacitação de membros novos sempre ocorre no primeiro e segundo trimestre, já o plano de capacitação é o ano inteiro.
Nós deixamos dois fatores aqui, que é a questão do INCOB, que ocorrerá no terceiro trimestre, e a questão do Fórum das Águas para o segundo trimestre. Porém, a gente não sabe se será possível a participação em ambos os eventos. Então, como ano passado nós optamos ir primeiramente no Fórum, para depois ir no INCOB, a gente viu que a gente não teve a verba, mais recursos, então a diretoria ficou de fora da participação, né, do INCOB, sendo que o INCOB ele é mais direcionado para os comitês. Então, entre esses dois, eu acredito que a gente vai deixar a questão do INCOB, né, para participação, mas isso nós vamos deixar também a presidente discutir lá no Semihidro, junto com os outros comitês, ver se eles conseguem dar uma pressão e uma liberação para a gente participar dos dois eventos, né? Porque é importante a gente estar em quantos mais lugares, né, ocupar mais lugares, melhor. Lembrando que, pela assessoria de comunicação que a gente fez de contratação, nós somos o CBH do comitê que mais tem seguidores nas plataformas digitais, tanto Instagram, quanto YouTube, quanto Facebook. Então, isso mostra que esse investimento na assessoria de comunicação, no plano de comunicação, ele deu muito certo para a gente. A questão do plano de comunicação, ela é sempre feita no primeiro trimestre. Essa atualização do 5DOC era uma coisa da Ana, que ele não tem mais, só que a gente está esperando a questão da SEMA estadual para ver como que será feita as novas certificações. E a avaliação do Procomitê geralmente é no último trimestre. Então, essas que estão em amarelo a gente não tem certeza ainda, mas os que estão em brancos é o que a gente tem certeza. Mili? Eu só tenho uma contribuição. Eu acho que esse material pode colocar em todos, Igor. Material gráfico. Todo ano. Isso aqui é mutável, tá? Isso aqui a gente está construindo para levar ele pré-aprovado, mas dependendo do que você for discutindo lá, a gente vai ter que fazer uma reaprovação. Uma reaprovação. É porque lá que nós vamos saber realmente quanto que vai vir, a gente vão pedir para a gente fazer o plano de trabalho, plano de ação, aliás, não plano de trabalho é esse, eu vou fazer o plano de ação, e aí a gente vai ter que detalhar, digamos assim, essa... Eu acho que é isso, gente, eu não tenho mais... Alguém tem uma consideração? Alguém tem consideração, contribuição? Acha que devemos alterar algo? O pessoal já está manifestando de acordo? Incluir alguma coisa? Bom. Não, tá tudo tranquilo, Mili. Tá tranquilo, tá. Nós precisamos aprovar o relatório. É só a base de informação também, eu vou compartilhar com vocês rapidinho. Relatório... Das ações desse ano agora, desse primeiro ano do quinto biênio, pessoal, é mais ou menos o que nós, mais ou menos não, é inteiramente o que nós desenvolvemos esse ano de 2025, sendo as realizações das reuniões ordinárias ocorrendo desde o primeiro trimestre até o quarto trimestre. A atualização do regimento interno era para termos feito agora, no final do ano, porém isso aqui não foi feito, tá? A gente não cumpriu. Nós fizemos no começo do ano, né? Já começamos com o novo regimento, a gente achou que, por enquanto, a gente ainda tem tempo de fazer a atualização, então nós vamos jogar para o ano que vem. A questão da atualização cadastral dos membros foi realizada no primeiro e no terceiro trimestre. A questão da educação ambiental e projetos durante o ano inteiro. A elaboração do plano anual ficou agora, no dia de hoje, quarto trimestre. A questão do material gráfico, a gente conseguiu cumprir aqui no terceiro trimestre, quando a gente fez a questão dos materiais para participar da ODS. A capacitação dos membros novos. Alguns membros novos quiseram enviar os certificados para a gente, então a gente conseguiu concluir essa etapa. A questão do plano de capacitação, né, do quarto biênio, que na real do quinto biênio, foi feito, né, do quarto para o quinto biênio. O termo de referência do plano de bacia foi concreto, e isso aqui, para o próximo ano, ele vai mudar de nomenclatura, ele não vai ser mais termo de referência, agora eles vão ser as oficinas do plano de bacia.
tá? Mas isso só vai ser alterado no final do ano que vem, que vai ser o que nós cumprimos. A questão do Fórum das Águas, que nós participamos aqui também em 2025, né, que foi no ERCOB 2025, no Semihidro e no INCOB, através da SEMA e da Emanuele, INCOB, só um momento. O plano de comunicação e assessoria que foi desenvolvido esse ano inteiro e ainda está em desenvolvimento, né, está participando, e só essa questão aqui do DOC que não tem mais. E a avaliação também a gente não fez ainda. O ERCOB foi em 2024. A gente foi crescendo? Não. Qual que foi a evolução de 2023? Só o fórum. A Emanuele, representando a SEMA, foi no ENCOB. Isso mesmo. Fórum das Águas, 2025, e ENCOB 2020. Isso mesmo. A Emanuele e o Ailton foram no ENCOB. Outra coisa que eu vi aqui... Não, aí é para os membros. Pessoal, você viu que a gente tem que explicar a capacitação, a questão da capacitação, comprovar a capacitação dos novos membros. E nós teve capacitação de 3, 4 membros que realizaram e mandaram para a gente o certificado. Mas a grande maioria não fez e não encaminhou, ou não encaminhou o certificado para nós. Então, assim, eu quero pedir para vocês, os membros que entraram recentemente no comitê, eu faço capacitação a cada 2 meses, eu estou fazendo uma capacitação. Não adianta eu fazer, porque eu já sou membro antiga. Então, tem que ser os novos que entraram agora. Façam as capacitações da ANA, tem bastante capacitação com inscrição aberta. É facílimo de você acompanhar, dependendo da capacitação, 2, 3 dias, 4 no máximo, você já faz ela, realiza, é super didática. Então, assim, precisamos que vocês se capacitem, tá? Para a gente poder conversar de igual para igual. Essas capacitações que a gente está trazendo agora também é para ajudar na questão da elaboração do plano, para a gente desenvolver um pensamento crítico nesse plano, que a gente precisa fazer as nossas contribuições nele. O CBH é o ator principal da elaboração do plano, então a gente precisa fazer as nossas contribuições. Tá? Aprovado, então, esse relatório de atividades de 2025. Ninguém se manifestou, então, aprovado. A aprovação também do plano de trabalho, né? Foi aprovado. Aí, se caso lá, a gente, nessa reunião que vai ter em Barra, verificar que o que a gente vai receber não for possível fazer todas as etapas que a gente propôs, a gente vamos ter que fazer uma nova reunião para fazer a aprovação do novo plano, tá? E também do plano de ação. Bom, agora eu abro para quem quiser falar mais alguma coisa, fazer alguma divulgação, assuntos gerais aí. Claudiano, seu microfone. Não, desculpa, Mili, não, é que eu ia deixar você. Cara, eu preciso sair, eu tô atrasado numa outra reunião ali. Fica tranquilo, estamos finalizando já, é só assuntos gerais agora. Pessoal, liga só a câmera para eu tirar uma foto. Aqui, vamos fazer uma foto de todo mundo. Só para publicar lá na Wave. Passar telefone. Todo mundo pronto, quem puder ligar a câmera, Emanuele, Daniele, Ivo, Marcos, seu Pablo. Aí. Pessoal, então, vou tirar o print agora. Pronto, pessoal, muito obrigado. Mili, Igor, pessoal, muito obrigado por tudo aí, tá? Um abraço, até mais. Tchau, gente. Alguém quer fazer algum comentário? Consideração?
Então, fiquem com Deus, obrigada a participação de todos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Vai. Nossa.